Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 264, módulo 19. O assunto: transformadores simples, vantagem e desvantagem. Vamos lá. Uma desvantagem do transformador simples, de acordo com a figura abaixo, observe, é que muitas linhas de fluxo estão perdidas entre o primário e o secundário. Em outras palavras, o valor do acoplamento entre o enrolamento ele é muito baixo. Num transformador ideal, cada linha de fluxo magnético ao longo do primário seria acoplada com a espira do secundário. Evidentemente, isso não é possível com este arranjo. Observe agora com atenção esta outra figura. Nela mostramos um arranjo mais desejável. Observe que nesta figura, as bobinas do primário e do secundário são enroladas sobre o mesmo pedaço de ferro doce. Preste atenção, aluno. Observe que nessa figura, as bobinas do primário e do secundário são enroladas sobre o mesmo pedaço de ferro doce. Quando uma corrente ela flui no enrolamento primário, um campo magnético é produzido através do centro da bobina, e este campo magnético magnetiza temporariamente o núcleo do ferro doce. A seta pontilhada, ela mostra o sentido de direção do caminho do fluxo durante o meio ciclo da corrente alternada no próprio primário. No meio ciclo seguinte, o sentido de direção da seta será invertido. Uma vez que o ferro doce é facilmente magnetizado, quase todo o fluxo magnético da bobina primária flui através do centro da bobina secundária, e o valor do acoplamento entre as duas bobinas é muito maior do que aquela apresentada no transformador simples. Observe. Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos um transformador que é, sobretudo, um componente de corrente alternada. Corrente alternada. Observe na parte A da figura. Nela mostramos que uma tensão alternada ela é aplicada ao enrolamento primário. Isso então causa o fluxo de uma corrente alternada no primário e a indução de uma tensão alternada no secundário. Agora, se uma tensão contínua ela for aplicada ao primário, conforme está sendo indicado na figura parte B, observe que não existe tensão no secundário. Preste atenção, aluno. Corrente contínua, ou então tensão contínua. Se esta tensão contínua ela for aplicada ao primário, conforme está sendo indicado na figura parte B, observe que não existe tensão no secundário. Haveria, sim, um fluxo momentâneo de tensão sobre o secundário no instante em que a tensão contínua fosse ligada no primário. Isso se deve ao aumento da corrente primária de 0 até o valor máximo. Porém, uma vez estabelecida a corrente contínua, não existe mais o fluxo variável e, portanto, não há mais tensão induzida no secundário. É importante o uso do transformador para deixar passar uma corrente alternada e, ao mesmo tempo, bloquear a passagem de uma corrente contínua. Em outras palavras, se o enrolamento primário tem, ao mesmo tempo, uma corrente alternada e uma corrente contínua fluindo através dele, apenas a energia da corrente alternada será acoplada para o secundário. Nada de útil seria realizado se a única finalidade de um transformador fosse acoplar energia do enrolamento primário para o enrolamento secundário. Se isso fosse o único objetivo, o circuito do primário e do secundário poderia ser ligado diretamente
e não haveria a necessidade de usar um transformador. Porém, os transformador, ele realiza certas coisas ao acoplar a energia de um enrolamento para outro. Uma destas coisas é a eliminação total da energia da corrente contínua. Conforme mencionado anteriormente, a energia de corrente contínua não pode ser acoplada ao primário para o secundário. Uma outra aplicação muito importante do transformador é de alterar o valor da tensão para um valor maior ou então menor. Isso é realizado colocando mais ou menos espiras de fio no enrolamento secundário ou então no primário. Uma tensão é induzida em cada espira e a tensão do secundário total é a soma de toda a tensão de todas as espiras. Preste atenção, aluno. Uma tensão é induzida em cada espira e a tensão secundária total é a soma de todas as tensões de todas as espiras. Falaremos ainda mais sobre as aplicações dos transformadores mais adiante. Uma vez que os enrolamentos primário e secundário de um transformador são de fato indutores, eles possuem todas as propriedades da bobina usada em outro circuito. Uma destas propriedades é a capacidade de sintonização. Coloca-se um capacitor sobre o primário ou então no secundário, ou sobre ambos. Observe que o transformador se torna seletivo para a frequência. Em outras palavras, usando capacitores sobre o enrolamento, pode-se fazer com que o transformador deixe passar uma frequência, ou então faixa de frequência, e rejeita todas as outras. Esta aplicação importante do transformador é muito utilizada em circuitos eletrônicos. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!